Enchei-vos do Espírito Santo. Autor Kenneth Reagan. Narração Adailton de Jesus. Capítulo 5. Após vivenciar o novo nascimento, ao aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e tornar-se membro da família de Deus por meio do batismo, existe outra experiência que o cristão precisa viver, algo que irá conduzi-lo a um nível, a uma dimensão espiritual mais profunda em seu relacionamento com Deus. Essa experiência é o batismo do Espírito Santo. Há muita confusão a respeito dessa experiência no meio cristão. Teólogos e líderes de igrejas a têm debatido por séculos. Eu mesmo já criei que a obra do Espírito Santo se encerrava quando uma pessoa era batizada em Cristo, ou seja, quando recebia o novo nascimento. Mas nós podemos encontrar claramente na Bíblia menções às duas obras distintas, separadas, as quais espero evidenciar por meio desta mensagem. Também falarei a respeito do propósito da dupla obra do Espírito de Deus. O Espírito Santo no nosso interior, por meio do novo nascimento, para a formação do nosso caráter, e o Espírito Santo sobre nós, por meio do batismo no Espírito Santo, a fim de nos capacitar para o serviço. A minha experiência pentecostal foi assim. Eu recebi o Espírito Santo em meu novo nascimento, assim como você, se você também é alguém que nasceu de novo. Por causa do meu histórico batista, iniciei meu ministério como um jovem pastor batista de uma pequena igreja do interior. Eu não convivia com pessoas do ramo pentecostal. Não havia nenhuma igreja pentecostal em nossa cidade. É bem provável que houvesse algum pentecostal na região, mas eu não conhecia. Em 1934, fui curado de uma doença incurável no sangue e também de uma má formação cardíaca. No ano seguinte, uma pessoa veio à nossa cidade, montou uma tenda e começou uma cruzada evangelística chamada Avivamento do Evangelho Pleno. Na época, a expressão Evangelho Pleno não significava nada para mim. Eu estava muito ocupado e não participei das primeiras reuniões. Mas quando descobri que eles ensinavam a respeito de cura divina, eu fui até lá. Durante essas reuniões, 465 pessoas foram salvas e então algumas dessas pessoas ergueram um prédio que se tornou o Tabernáculo do Evangelho Pleno. Eu ainda era adolescente e me mantive solitário na questão da cura divina. Estar junto com pessoas que também criam no poder de Deus para cura e fé, no entanto, me fortaleceu muito, e foi por essa razão que eu comecei a frequentar essas reuniões. Essas pessoas me ajudavam a adquirir conhecimento e também me ensinavam a respeito da experiência do batismo no Espírito Santo. Por causa do propósito evangelístico da cruzada, nenhuma pessoa foi batizada no Espírito Santo durante as reuniões. Os preletores se concentravam a pregar mensagens evangelísticas. Tivemos, no total, 8 semanas de cultos e, mais ou menos, após a 4ª semana, eles começaram a fazer cultos para ministração de curas algumas noites por semana. Foi então que, durante a última semana, eles começaram a pregar a respeito do batismo no Espírito Santo. Mas ninguém foi batizado. Não havia obreiros
para ajudar. Somente após o grupo começar a se reunir no tabernáculo, as pessoas começaram a receber a experiência do batismo. Mas eu fechei meu coração para isso. Eu pensava, eu creio no Espírito Santo, mas esse negócio de línguas não sei. Vou relevar um pouco de fanatismo para que eu possa estar envolvido com eles e assim continuar ouvindo sobre fé e cura. E esse foi o máximo que eu consegui me permitir conhecer em relação ao assunto, pelo menos no início. Mas, como um amigo do Texas diz, aproximar-se do sobrenatural é como estar em um terreno escorregadio. Se tentar ficar em pé por ali, você vai acabar escorregando. E eu escorreguei no dia 8 de abril de 1937, às 18 horas e 8 minutos, na sala da casa do pastor do Tabernáculo do Evangelho Pleno. Fui batizado no Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus me concedia. Quando viram que eu estava convivendo com os pentecostais, meus colegas batistas tentaram me alertar contra isso. Uma pessoa em particular, que fazia parte de minha igreja, veio falar comigo para me alertar. Não era um pastor ordenado, e sim um professor da nossa classe de estudos bíblicos. Esse homem havia se graduado em um grande seminário bíblico e, portanto, tinha a mesma formação e o mesmo treinamento que todos os ministros formados nele tinham. Nós nos dávamos muito bem, e eu me lembro dele vindo falar comigo mais de uma vez dizendo: eu admito que esses pentecostais, de certa forma, são bem ortodoxos naquilo que creem. E também admito que aqueles que frequentam o tabernáculo do Evangelho Pleno vivem uma vida melhor, mais pura e limpa do que o nosso povo da Igreja Batista. Mas esse negócio de falar em línguas é do diabo, dizia ele. Eu pensei comigo, como é possível que essas pessoas recebam algo do diabo que as faz viver melhor do que os cristãos? Como é possível que essas pessoas sejam tão mais obedientes à palavra de Deus do que os que não são batizados no Espírito Santo, se isso não for de Deus? Não faz sentido. Eu nunca ouvi falar sobre o diabo querendo ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Normalmente, ele quer fazer o contrário, quer tornar a vida pior. Pelo modo como os pentecostais ensinavam, tinham-se a impressão de que a pessoa não tinha o Espírito Santo em sua vida até que recebessem o batismo no Espírito Santo e falassem em outras línguas. Mas quando fui batizado no Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas, falando durante 1h30, uma das primeiras coisas que eu entendi foi que o mesmo Espírito Santo que me concedia as línguas naquele momento para que eu falasse, era o mesmo Espírito Santo que eu havia recebido 3 anos antes, quando nasci de novo. Eu não recebi um novo Espírito no batismo, ou um que fosse diferente. O Espírito Santo não tem um irmão gêmeo. Ele é o único Espírito Santo. Existem diferentes obras do Espírito, mas ele é só um, o mesmo. Quando somos batizados no Espírito Santo, não recebemos um Espírito diferente. O mesmo Espírito que nos concede as línguas para que falemos é o que recebemos quando nascemos de novo. É somente uma dimensão diferente da sua obra em nós. O novo nascimento, com certeza, é de extrema importância, mas graças a Deus pelo batismo no Espírito Santo e pelo revestimento de poder que vem do céu para nós. Eu ministrei durante 3 anos antes de ter sido batizado e me lembro bem da enorme diferença entre o antes e o depois. Vejamos o que a Bíblia diz a respeito.
vamos começar com as palavras de Jesus a respeito da obra do Espírito Santo dentro de nós e sobre nós. E vamos descobrir no livro de Atos e nas epístolas a obra gloriosa que o Espírito Santo continua fazendo na vida de cada cristão. Em primeiro lugar, vamos olhar 4 passagens da Bíblia. As 2 primeiras estão no Evangelho de João e no livro de Atos dos Apóstolos, que diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículo 17. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. O próximo texto que vamos olhar está em João capítulo 4, onde Jesus está junto à fonte falando com a mulher samaritana. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Vamos agora para João capítulo 7, o 4º texto da palavra de Deus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João capítulo 7, versículos 37 ao 39. Podemos perceber nessas 4 passagens que a palavra de Deus nos fala sobre o Espírito Santo dentro de nós e sobre o Espírito Santo sobre nós. É o que eu chamo de a dupla obra do Espírito Santo. Lendo esses versículos e outros que ainda vamos estudar, fica claro que o Espírito Santo trabalha dessas 2 maneiras. E Deus espera ver essa dupla obra do seu Espírito na vida daqueles que já aceitaram a Jesus. O canal Adailton de Jesus convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos e ajudar muito mais pessoas. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho das notificações. Curta, comente e compartilhe os vídeos deste canal. Seja um multiplicador de bênçãos.